Bem-vindo, amados. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo durante um fim de semana especial. Após passar algum tempo na casa dos meus pais, celebrando juntos, retornei para minha residência no dia seguinte. Foi então, enquanto estava deitado, que tive uma visão profunda sobre os últimos tempos. Nessa experiência, me vi na França. Diante de mim, surgiu uma luz ao longe, no horizonte, que começou a iluminar toda a terra. Era semelhante à forma como a aurora desponta, dissipando a escuridão e trazendo consigo a claridade do novo dia. Primeiro, a luz que vi começou com um tom avermelhado, mas logo se transformou em um amarelo intenso. Em uma fração de segundos, essa luminosidade ganhou um brilho comparável ao do sol, iluminando toda a cidade. Não apenas isso, mas toda a superfície da terra foi banhada por sua luz, mesmo sendo 2 horas da madrugada. Para a grande surpresa de todos, esse corpo celeste brilhante, com um brilho semelhante ao do sol, começou a se mover na direção da terra. Percebi então que se tratava de uma gigantesca esfera de fogo, avançando rapidamente em direção ao planeta. Sua trajetória indicava claramente uma colisão com a Terra, e seu tamanho parecia ser um pouco maior do que o da Lua. Esta estrela celeste entrou na atmosfera da Terra através da Itália. Ao atravessar, iniciou seu trajeto queimando o norte da Itália e também a região noroeste da França, onde eu estava. Ela seguiu sua trajetória até alcançar o norte da Inglaterra, onde realmente colidiu. O impacto foi tão intenso que afetou áreas ao redor, desde a Irlanda até a Noruega. Também presenciei como o Polo Norte foi atingido pela mesma explosão ao atravessar a atmosfera. Eu pude ver a trajetória desta estrela em chamas porque eu estava olhando para a Terra do espaço. Eu pude ver com precisão o que aconteceu. Vi uma linha negra traçada no mapa da Europa, marcando o rastro de destruição onde esse corpo luminoso queimou tudo por onde passou. Também vi como o Polo Norte começou a derreter e testemunhei grandes incêndios espalhados por todo o continente europeu, provocados pela devastação deixada por essa estrela. Como resultado, os níveis do oceano e do mar subiram. Em consequência, as cidades e países costeiros foram inundados. Além disso, as águas tornaram-se amargas, pois o meteorito que caiu foi chamado de absinto, que significa amargo. Em Apocalipse 8, verso 11 está escrito: "E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas." O Senhor revelou a mim que este desastre ocorreu sobre a Europa, porque eles entregaram voluntariamente sua autoridade e soberania ao Anticristo, submetendo-se deliberadamente ao filho da perdição. Durante essa visão da grande tribulação, o Senhor apareceu para mim na forma de um ancião. Ele tinha olhos cheios de vigor, como os de um jovem, e cabelos brancos como a neve. No início, não percebi que esse ancião era o próprio Senhor Deus, mas ele tinha respostas claras e completas para todas as perguntas que surgiam em minha mente. Em minha visão, vi cristãos passando por tratamentos horríveis, semelhantes às torturas praticadas durante a Idade Média ou a Inquisição. Eles tiveram seus olhos arrancados das órbitas, eles tiveram seus cabelos arrancados da cabeça e suas unhas sendo removidas de forma cruel porque recusaram a marca da besta. A população mundial que foi carimbada com a marca estavam completamente transformadas. Era como se tivessem perdido suas almas, tornando-se seres vazios de humanidade. Comportavam-se como zumbis, dominados por uma espécie de hipnose e influência demoníaca. Eu vi o Anticristo na rede de notícias defendendo a homossexualidade e enfeitiçando a população mundial com seu discurso. Mais tarde, enquanto eu conversava com esse ancião não muito longe da casa dos meus pais, ele me disse: "O julgamento e a ira de Deus acabaram de começar. Apenas os primeiros 5 selos foram abertos, mas o pior ainda está por vir com a abertura dos 2 últimos selos." O Senhor me disse: "O destruidor Apollyon está chegando, e não há nada que possa escapar dele na terra." Quando ele disse essas palavras, perguntei: "Quem é o destruidor?" Eu ainda não entendia como a Bíblia diz em Apocalipse 9, 1 a 3. "E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar
escureceram-se por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Apocalipse 9:11. E tinham sobre si um rei, que é o anjo do poço do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, mas em grego tem o seu nome Apolion. Então finalmente perguntei ao ancião: Senhor, qual é o seu nome? Quem é você exatamente? Ele olhou para mim e disse: Eu sou o Senhor teu Deus. Imediatamente o Senhor Deus colocou sua mão em meu ombro e me disse: Jesus, você nasceu com um propósito. Quando olho para você, vejo o espírito de Jeremias em você. Você se parece exatamente com ele. Você foi escolhido como ele antes de nascer. Eu o estabeleci para que você possa ver as coisas que virão, para que você possa ser uma testemunha. Você verá o que acontecerá no fim do mundo, para que você possa ser uma testemunha do fim dos tempos. Você verá o fim de tudo. Quando o Senhor disse isso, fiquei em silêncio. Ele me disse: Eu escolhi você para que você profetize. Você será uma testemunha de tudo o que acontecerá antes dos últimos dias. Sua profecia será muito semelhante à de Jeremias. Você viverá e experimentará o evento profético como se já fosse uma realidade. Você viverá um evento apocalíptico que está por vir. Jeremias profetizou diante de Nabucodonosor. Ele estava prevendo apenas o que estava vendo com seus olhos. Você deve entender que seus olhos estavam se abrindo primeiro, e ele estava vendo e profetizando com base no que estava vendo. Muito do que ele previu e profetizou é o que ele viu de fato. Ele tinha visões abertas. O que ele viu enquanto seus olhos estavam abertos é o que ele estava profetizando. É precisamente assim que você operará. Perguntei: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? A punição pelo mal é tão dura e insuportável. Então o Senhor disse: A palavra profética deve ser cumprida. Todas as profecias escritas devem acontecer. O tempo alocado à humanidade deve chegar ao fim. Não posso continuar a estender o tempo. Minha misericórdia foi estendida por um longo período. O fim de todas as coisas deve chegar. Jesus, o que você está presenciando já deveria ter ocorrido há muito tempo, mas movido pela compaixão, concedi um período maior. Senti muita paz estando na presença de Deus e ouvindo-o falar naquele momento. O Senhor me disse: Jesus, levante-se. Há mais coisas que preciso lhe revelar. No momento em que me levantei, notei que a terra começou a tremer de uma forma muito forte. Foi tão forte que eu nunca tinha experimentado tal tremor antes. Esse tremor durou alguns minutos. Eu não conseguia realmente saber quanto tempo havia passado. Acho que foram alguns minutos. Então, de repente, vi à distância um corpo celeste como uma estrela, mas na realidade, esta não era uma estrela porque não brilhava. Era imenso, muito maior que a Lua. Era realmente grande, e 40% da população mundial podia vê-lo enquanto esta estrela se aproximava da Terra. Percebi que estava acompanhado de muitos detritos e pequenas pedras. Não sei como chamar este corpo celeste, portanto, vou chamá-lo de estrela. Eu o observei passando perto de nós, descendo em direção à Terra. Notei como a gravidade parecia atraí-lo, e por fim, testemunhei diversos impactos na superfície terrestre. Esses eventos trouxeram uma devastação impressionante, provocada pelo pouso dessa estrela e os fragmentos que a acompanhavam. Era como uma tempestade de meteoros. A chuva de destroços atingia diferentes regiões do planeta, e a cada impacto, a sensação era de que a Terra estava sob ataque. Pareciam explosões de bombas. Cada fragmento que caía resultava em destruição, explosões violentas e detonações devastadoras. Muitas cidades foram danificadas por essas chuvas de pedras e foram grandes explosões. Na verdade, muitas cidades pequenas desapareceram e deixaram de existir por causa do impacto. Eu vi como os mares e oceanos foram atingidos. Houve um impacto no mar e no oceano. Como resultado, as águas se moveram e houve ondas que fizeram com que as águas deixassem suas trajetórias e canais. Na verdade, no momento em que o meteorito atingiu o mar e os oceanos, houve muitos tsunamis em todo o mundo. O que vi foi tremendo. Não sei como entrar em detalhes naquele momento. Vi pessoas correndo de um lugar para outro para escapar da enchente. Os países e cidades costeiras foram duramente atingidos por essas enchentes e dilúvios.
Depois a terra começou a sofrer com a temperatura extrema do sol. Isso levou as pessoas a buscarem abrigo no subsolo, na tentativa de se protegerem. Em diversas regiões do planeta, as crateras deixadas por chuvas de meteoritos ainda ardiam em chamas. Vi que grandes áreas da superfície terrestre estavam devastadas pelo fogo. Não sei como eu sabia, mas acho que Deus me deu um grande entendimento. Eu sabia o que estava acontecendo sob a terra, nas cavernas e bunkers subterrâneos onde as pessoas tentavam se refugiar. Contudo, percebi que nem mesmo o subsolo oferecia proteção. Observei pessoas se escondendo em cavernas, mas o calor do sol penetrava as profundezas da terra, queimando tudo em seu caminho. Não importava que elas estivessem indo para o subsolo, pois o calor do sol ainda penetrava no subsolo da terra e as pessoas lá estavam completamente queimadas. Todas as árvores e florestas haviam sido consumidas pelo fogo, deixando apenas cinzas e galhos secos. As rochas, montanhas e colinas pareciam carbonizadas e rachadas, como se tivessem sido expostas a um calor intenso. A terra parecia estar fervendo, dando a impressão de que poderia se transformar em lava a qualquer momento. Era uma visão estranha e difícil de descrever. A terra adquirira um tom avermelhado e desolador, apresentando um aspecto sombrio e assustador. Em Apocalipse 16, verso 8 a 9 está escrito: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. De repente, adentramos a atmosfera. Foi então que percebi que aquele ancião era quem vinha me revelando todas essas coisas desde o início. Quando cruzamos a atmosfera, eu o vi mais uma vez. Fiquei ao lado dele, ombro a ombro, e juntos nos posicionamos de frente para o continente africano. O Senhor disse: Eu lhe revelarei coisas, mas você não as contará nem as mencionará. Somente 2 pessoas as presenciaram. Ele me levou a um lugar que não sei descrever. Talvez fosse outra dimensão, ou parte do mesmo universo que conhecemos. Lá, tive visões de coisas que jamais vi ou sequer poderia imaginar. Algumas delas se assemelhavam a ideias que os homens especulam existir no cosmos, mas outras eram completamente inimagináveis, coisas que jamais passaram pela mente humana. Pensei que o universo fosse limitado ao que nossa imaginação pode conceber, mas percebi que há realidades além daquilo que conseguimos criar em pensamentos. Essas coisas estão tão distantes de nosso alcance que nunca as vimos, sentimos ou ouvimos sobre elas. Elas transcendem tudo o que conhecemos e estão muito além de nossa compreensão, como está escrito em Jó, capítulo 5, verso 9. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. O Senhor me disse: Isto é um mistério. Guarde essas revelações para si e jamais as compartilhe com ninguém. Apenas 2 pessoas estiveram aqui antes de você, e agora é a sua vez. De repente, estávamos novamente na atmosfera, mas agora sobre Israel. Lá de cima, pude perceber um cenário de grande desordem. Havia muito caos na terra, e mesmo da atmosfera era possível ouvir e ver tudo aquilo. Enquanto observávamos a turbulência, o Senhor disse: Precisamos voltar no tempo. Algo aconteceu alguns anos atrás e quero que você veja isso. Então viajamos de volta no tempo e entramos em um fuso horário diferente. De repente, naquele momento, avistei anjos, e em suas mãos carregavam um chofar, uma longa trombeta feita de chifre de carneiro. Começaram a tocar esses instrumentos, e após o som ecoar, abriram grandes livros e começaram a ler seu conteúdo em voz alta. Então eu vi uma figura à distância. Ele estava de pé na atmosfera. Era um homem, e eu tive a impressão de que era o Senhor. Ele estava de pé com os braços abertos e segurava um chofar. Ele então tocou a trombeta, e o som reverberou por toda parte. Como consequência, vi 2 mulheres conversando dentro de uma casa. De repente, uma delas começou a ser arrebatada, atravessando o teto e subindo em alta velocidade pelo ar. Enquanto ascendia, vi que foi vestida imediatamente com uma roupa branca e reluzente. Ela parecia radiante e cheia de alegria. Outras pessoas que também estavam sendo arrebatadas se juntaram ao homem que tocava a trombeta no espaço. Vi crianças pequenas sendo retiradas de suas salas de aula ao som da trombeta.
Elas subiam com rapidez para encontrar o homem no ar. Reconheci também pessoas que conhecia, irmãos e irmãs em Cristo, e senti uma profunda alegria ao vê-los. Foi maravilhoso perceber que o esforço e a dedicação deles estavam sendo recompensados. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 a 17 está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. De repente fui transportado para um lugar extraordinário, onde avistei um templo celestial, diferente do templo atual em Israel. Lembrei-me de minha visita a Israel, onde vi o Domo da Rocha e o modelo do antigo templo no museu. Nesse museu, há uma réplica que mostra como Israel era nos tempos bíblicos e no período de Cristo. O templo que vi no céu era semelhante àquele modelo, com um formato retangular e uma muralha ao redor. No reino dos céus, contemplei o portão desse templo celestial, que dava acesso ao seu interior. Perto do portão havia um trono, e nele estava sentado o Senhor Jesus Cristo. Ele estava sorrindo, radiante e vestido de forma gloriosa. Quando olhei além do trono, o portão do templo se abriu, e fui agraciado com uma visão panorâmica impressionante. Dentro do templo, vi um fogo que subia incessantemente. No centro desse fogo ardente estava a Arca da Aliança, girando e se movendo em círculos. Mais adiante, no pátio interno, estava outro trono, e nele estava sentado o ancião, que eu reconheci imediatamente como Deus Pai. Ele era o mesmo que eu tinha visto certa vez do lado de fora da casa dos meus pais. Ao entrar no templo celestial, aproximei-me do trono de Deus com o coração transbordando de emoção e comecei a chorar. Então, ele falou comigo de forma carinhosa. Aproveite a presença do Cordeiro. Alegre-se na presença daquele que é o Cordeiro. Aqui você encontrará tudo o que sempre desejou e sonhou. Essas palavras encheram-me de uma alegria inexplicável, e comecei a correr pelo templo, absorvendo aquela atmosfera celestial tão maravilhosa. Era perfeito, sem calor excessivo nem frio, um clima que transmitia paz completa. O ancião que havia me guiado durante minhas visões, o próprio Deus, estava lá, e eu vi uma multidão que entrava no templo. Todos se prostravam diante dele em adoração, exaltando o Pai e o Cordeiro que foi sacrificado, proclamando: Toda glória e louvor sejam dados para sempre, por todas as eras. Enquanto adoravam o Cordeiro e glorificavam o Pai no trono, um ambiente de celebração tomou conta do templo. Música e dança preenchiam o espaço, e todos começaram a dançar com alegria. Era como se estivéssemos em uma grande festa, repleta de celebração e gratidão. Quando a celebração chegou ao fim, de repente vi o Senhor se levantar do seu trono. Notei que ele usava uma coroa majestosa sobre a cabeça. Ele estava vestido de branco, com um manto vermelho que o envolvia. Em torno de seus quadris havia um largo cinto feito de ouro puro, firmemente ajustado. Nele estava grávida uma inscrição que imediatamente reconheci como as mesmas palavras mencionadas por João: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16 diz: No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o Senhor se levantou de seu trono, imediatamente me posicionei na frente, ansioso para ver o que aconteceria, pois havia grande agitação no ambiente. Assim que ele se levantou, sua aparência mudou, e suas vestes também se transformaram. Com autoridade, ele declarou: É hora de descermos, devemos colocar ordem na terra. Ele disse à multidão dos santos: Todos aqueles que desejam vir podem fazê-lo. Aqueles que não desejam podem ficar aqui. Eu me lembro de ter visto uma multidão de anjos celestiais e cristãos redimidos se preparando para a descida. Eles entraram em veículos celestiais que não se pareciam com carros comuns. Eram como tanques e carruagens, mas muito diferentes das carruagens da terra. Essas carruagens celestiais tinham um formato arredondado e eram revestidas por uma luz intensa, semelhante a um fogo vivo. A aparência delas era como metal aquecido até ficar laranja avermelhado, brilhando com uma luz ardente. Eram verdadeiras carruagens de fogo, resplandecentes e gloriosas, preparadas para cumprir a vontade divina.
Então eu vi como o Senhor começou a descer do reino dos céus. Enquanto descíamos, em uma fração de segundo, entramos na atmosfera da terra. Quando pousamos, vi Jesus Cristo caminhando no Monte das Oliveiras. E quando o Senhor andava, a terra tremia. De repente, comecei a ver túmulos ao redor do mundo se desfazendo, e pessoas surgindo de dentro deles. Fiquei me perguntando quem eram essas pessoas e por que estavam deixando seus túmulos. Vi os mortos se levantarem e se unirem ao Senhor. Todos nós os seguíamos, movendo-nos em direção a Israel, mais precisamente ao Monte do Templo. Lembro-me de quando estive em Israel, notei que no domo da rocha há uma porta selada. Essa porta está localizada bem em frente ao Monte do Templo. Existe a crença de que, quando o Messias vier, somente ele poderá passar por essa entrada. No entanto, para Cristo, não há barreiras ou limites. Do local onde a porta está até o Monte das Oliveiras, há um pequeno vale, onde crescem muitos olivais e uma vegetação abundante. Observei o Senhor descendo com a multidão, caminhando através desse vale, cercado por uma atmosfera de glória e majestade. Enquanto o Senhor caminhava sobre a terra, cada passo que ele dava fazia o chão tremer. Naquele momento, vi o Anticristo parado naquele pequeno vale. Cada movimento do Senhor era acompanhado por terremotos e tremores. Enquanto o Senhor avançava, o Anticristo apenas ficava ali. Ele estava acompanhado por uma outra entidade, que era um ser muito diferente. Esta entidade, de pé ao lado do Anticristo, era um ser de imenso poder, mas não como o poder de Deus, porque Deus emanava paz e tranquilidade. Esses foram os tempos mais horríveis para a humanidade. Havia comoção em todos os lugares. Eu não conseguia compreender completamente o que estava acontecendo. Eu não conseguia saber de onde as duas entidades horríveis vieram e o que estavam fazendo lá. Contudo, quando viram Jesus Cristo, ambos ficaram sobrecarregados, incapazes de resistir ou reagir. Estavam completamente impotentes e sem esperança diante da glória de Cristo. De repente, vi uma poderosa entidade celestial descendo do alto, um anjo de imenso poder. À medida que esse anjo descia, percebi que a entidade ao lado do Anticristo começou a mudar. Sua aparência transformou-se drasticamente. Deixou de parecer ameaçadora e se tornou como um anjo de luz. Sua vestimenta começou a irradiar um brilho intenso, semelhante ao sol. Uma luz radiante emanava de todo o seu ser. E notei que até mesmo seu cabelo mudou, tornando-se dourado como ouro ou loiro. Seus olhos, de um azul profundo como o mar, brilhavam com intensidade. Era uma figura impressionantemente bela, quase hipnotizante, de tal forma que sua beleza poderia facilmente ser confundida com a de uma mulher, embora fosse claramente masculina. No entanto, eu sabia com convicção que essa figura representava o próprio diabo, disfarçado em sua forma mais sedutora e enganosa. Então o que aconteceu é que eu vi o anjo poderoso do céu com grande força, lançando-se contra o anjo brilhante e o Anticristo. Esse anjo celestial era incrivelmente forte e, sozinho, enfrentou tanto o Anticristo quanto aquela entidade, que era o próprio Lúcifer em sua forma angelical. Com autoridade e poder divino, o anjo conseguiu algemar e prender o anjo brilhante, que era o diabo. Ele o amarrou com uma corrente robusta, envolvendo-o 7 vezes ao redor de sua cintura. Ele finalmente colocou um cadeado dourado sobre as correntes. No cadeado, havia uma inscrição em uma linguagem angelical. Apesar de não ser uma língua humana, eu compreendi perfeitamente o significado. Engano proibido. O anjo lançou o diabo nas profundezas do abismo. No entanto, o Anticristo não foi enviado para o mesmo abismo onde o diabo aguardaria por 1000 anos. Em vez disso, ele foi lançado diretamente no lago de fogo. Em Apocalipse 20, verso 1 a 3 está escrito: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo." Eu vi como o templo celestial estava descendo dos céus. Da mesma forma, o Cordeiro se sentou em seu trono no reino dos céus. Eu o vi sentado em seu trono no templo celestial que desceu em Jerusalém. Como está escrito em Apocalipse 21, verso 1 a 3, "E vi um novo céu
e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amados, eu vi todos se reunirem diante do trono para prestar homenagem e louvor ao Cordeiro. Vi a terra passar por uma completa regeneração. A paz havia retornado, e o Cordeiro reinava em Jerusalém, trazendo ordem a todas as coisas. Quando o Senhor tomou o seu lugar no trono, todos os desastres naturais cessaram. Eu observei a terra se renovar, as plantas e a grama voltaram a florescer, a vegetação verdejante tomou conta novamente, e todos os sinais de destruição causados pelos meteoritos e estrelas caídas desapareceram completamente. A terra foi completamente restaurada, e os recursos naturais regenerados. Foi um milagre de Deus, um testemunho do poder restaurador do Cordeiro, enquanto ele reinava de Jerusalém. Vi que muitos daqueles que tinham evitado a marca do Anticristo estavam entre os que compareceram diante do Senhor. Essas pessoas não haviam sido marcadas com o selo da besta. Por outro lado, todos aqueles que haviam recebido a marca da besta pereceram nos terremotos e tremores que ocorreram quando o Senhor Jesus Cristo caminhava em direção ao Monte das Oliveiras. Aqueles que pertenciam ao Anticristo, marcados com o selo da besta, foram completamente eliminados da terra, caindo mortos no chão. Havia também pessoas que durante os tempos de tribulação recusaram a marca e se entregaram a Cristo. Esses novos cristãos aguardavam por sua redenção, e eu os vi sendo transformados. Tudo isso foi um poderoso lembrete do breve tempo que resta. Oro para que estas palavras sejam uma bênção e que nos levem a compreender a urgência dos tempos em que vivemos. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.